Felipe Genebra, gigante, que tem o apito. Ah, se vocês não viram esse vídeo, está aqui embaixo também. Agora com Equio, agora com apito. Vamos citar um pouquinho uma das fazendas que são mais antigas aqui na região. Vamos falar um pouquinho da Concórdia? A Fazenda Concórdia é uma das fazendas mais antigas aqui da nossa região. Ela que tem a casa sede dela datada de 1595. Então, uma época aí anterior ao café que nós estamos falando. Então, ciclos econômicos que passaram por essa fazenda. Cana-de-açúcar, café, pecuária. E hoje, o que ela planta? Planta turista. Muitas dessas fazendas, elas vivem do turismo. A gente costuma falar que a gente planta turista. Mas é uma fazenda que tem muita importância histórica e tem muito das construções preservadas daquela época. É muito interessante de se visitar lá. Eles fazem alguns eventos bacanas, mas também tem como agendar e visitar. A Fazenda Concórdia tem uma senzala, casa, é uma energia diferenciada. A gente volta ao tempo, né? Sim, é sempre interessante quando vocês visitarem esses lugares, quando forem fazer esse turismo rural. Primeiro, tem que ir de mente aberta, tá? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, mesmo vamos citar, por exemplo, a Fazenda do Chocolate, que é uma das fazendas mais próximas da área urbana, que tem uma estrutura bem interessante para recepcionar os turistas, mas entendam que nem toda fazenda é assim, tá? Então, o legal é realmente você ir de mente aberta e querer visualizar como era naquela época, tá? E é isso que eles procuram preservar, não só a Fazenda Concórdia, como outras fazendas aqui da região, tá? Eu escuto sempre muitas pessoas falarem assim, que querem ir para o interior, mas não querem sair do asfalto. Não, gente, vamos para a terra, vamos se sujar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho esse lugar e deixar essa energia entrar um pouquinho em vocês também. Terrenos que não são, em linha reta, não tem... Todas essas fazendas têm muita estrutura, gente. Banheiro, alimentação, enfim, lugar para sentar e tal. Mas vale a pena ter essa vivência, né? Com certeza. Elas te dão toda a estrutura. Se você não quiser passar muito por isso, vai ter tudo que você precisa lá, mas tenta se sujar um pouquinho, né? Vai pra terra, se suja um pouquinho. É isso mesmo. Então, Fazenda Concórdia. Pertinho ali da Concórdia, Felipe, nós temos o Armazém do Limoeiro. Exatamente. Armazém do Limoeiro, que não é tão antigo quanto a Fazenda Concórdia, ele é de 1901, mas imaginem só, hoje em dia, tô precisando fazer as compras de casa, é muito fácil, né? Pego o meu carro, vou pro supermercado. Os grandes supermercados, não é verdade? Mas naquela época, onde as fazendas eram muito mais afastadas do centro urbano, era um pouquinho mais complicado. Então aí, em alguns pontos estratégicos, você tinha alguns armazéns como esse daí do Limoeiro, né? Que até hoje preserva muito do ar e da arquitetura daquela época. E se você quiser conhecer um pouquinho não só do sabor da culinária, mas também da cultura, então aos finais de semana lá tem música típica, música raiz para quem quiser conhecer, entrar um pouquinho nesse clima aí rural, além dos sabores que vai ter ali da culinária, para o pessoal aproveitar. Então vem pro Armazém do Limoeiro e também ele fica em frente ao Caminho do Sol. Acho que você também já falou um pouquinho disso daí, né, Bruno? Vou citar um pouquinho agora. Então, o Caminho do Sol, ele tem aproximadamente 200 e tantos quilômetros, 210, 214 quilômetros. Ele passa por 12 cidades, incluindo Itu. E ele dá para fazer a pé, dá para fazer de bike, você tem um passaporte que você vai percorrendo aí algumas trilhas e distâncias, passa por algumas propriedades nessas 12 cidades, mas o mais interessante é que quem gosta e quem quer fazer o caminho de Santiago de Compostela,
do sul da França ao norte da Espanha, que é super aí divulgado, enfim, muito antigo, onde as pessoas fazem uma peregrinação para o sepulcro, né, ali para o túmulo de Tiago, ou de São Tiago de Compostela, e que tem toda uma interiorização. Aqui nós temos um caminho teste, né, que é o Caminho do Sol. E esse caminho teste, então, ele é um preparatório para o Caminho de Santiago de Compostela. Então, normalmente brasileiros ou até pessoas de fora, estrangeiros, que vão fazer o Caminho de Santiago de Compostela, vêm para cá e começam fazendo o Caminho do Sol para preparatório para, então, o Caminho de Santiago de Compostela. Então, é só para citar aí. Ainda ali na região da Fazenda Concórdia, do Limoeiro, do Armazém do Limoeiro, tem uma outra fazenda super importante aqui para a região, e bem conhecida turisticamente, né? Enfim, que é a Capuava. Fala um pouquinho dela. Fazenda Capuava também passou aí por vários desses ciclos econômicos importantes. Ela que é do século XVIII, né? Então, cana-de-açúcar, café, pecuária e hoje em dia também planta turismo, né? Então, trabalha bastante com hospedagem lá. A culinária também é fantástica e um helicóptero passando. Aqui em Itu a gente também planta condomínio, tá? Brota que é uma beleza, tem um monte assim. E tem uns que eram fazendas com sedes históricas, grandes casarões. Exatamente, tem vários condomínios aí que a sede deles eram casarões. Inclusive eu visitei uma, não era daqui de Itu, era de Salto. Sabe, já visitou ali o Monte Belo? Monte Belo. Na época que eu era corretor, e eu fui captar uma casa e a casa era a antiga sede da fazenda. Que legal, que legal. Eu acho... Não, mas tem as terras de São José, que tem a casa sede, tem o Paineiras, que já fica em Eu Salto. acho maravilhoso assim, tipo, virou condomínio, beleza, mas preserva a casa sede, eu acho isso fantástico. Normalmente, em alguns condomínios, eles preservam a casa sede como o salão de festas, né? Do Vila Real, a casa que é o salão de festas, é uma casa gigante, assim, né? Aí você imagina a produção da época, né? Quando a gente pensa assim, uma fazenda de produção de café, né? Quantos pés de café, né? Aí você começa aí 300, 400, 500, 1000 pés de café. Aí você começa a ter uma noção do que era a produção naquela época e da mão de obra que era necessária, né? E isso aí, daí a gente começa a entrar mão de obra escrava, mão de obra de imigrantes, aí de quantas pessoas viviam e eram necessárias para sustentar toda essa região aqui, né? Inclusive, falando dos escravizados, né? Na Capuava, a gente ainda tem também a senzala para se visitar, né? Sim, ainda tem a estrutura da antiga senzala, né? O que é muito difícil de se encontrar quando se visita, mesmo fazendas históricas, é muito difícil você encontrar ainda senzalas preservadas. É lógico que é uma marca, é uma lembrança de um período complexo e sombrio da nossa história, mas um povo sem memória é um povo que muitas vezes não consegue visualizar o seu futuro. É importante saber pelo que nós passamos para não repetir erros do passado e visualizar um futuro melhor, né? Não é para você visitar um lugar desse e pensar nele de uma forma saudosista, muito pelo contrário, né? Para você entender o que aconteceu e pensar numa forma melhor para o futuro, né? É bem bacana dar um link aí com as novas formas de se falar hoje em dia, o politicamente correto, o que pode, o que não pode e tal. O guia de turismo, ele tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes nós somos cobrados você está usando o termo errado, você está citando coisas agressivas e tal. Na verdade, nós estamos contando a história. A história não muda, né, Felipe? Exatamente, nós estamos citando fatos, né? Eu sei que alguns assuntos são delicados, polêmicos, mas é importante não só o turista que vem para uma região dessa, conhecer a história, entender que não estamos
expressando opinião, mas sim contando algo que aconteceu. Mas também é importante do profissional, e é por isso você, quando visita um local desse, estar com um profissional preparado, saber entender o seu público e saber como contar, né? Porque é lógico, tem vários tipos de público e a gente sempre tem várias formas de se contar. É claro que os fatos não mudam, só a forma como você conta e expressa eles. E aproveitando esse espaço, é lógico que se você está em fazenda, não tem como você sair de lá sem apreciar a culinária local, não é verdade? Cada uma dessas fazendas tem as suas delícias e seus pratos mais conhecidos. Então, sempre procure pelo prato que é mais conhecido em cada uma dessas fazendas. Não deixe de sair de lá sem experimentar um pouquinho de cada. Você vai pensar assim, nossa, vai pesar um pouquinho na consciência. Não tem problema. Dorme lá, se hospeda, faz uma caminhadinha ali com ar puro do campo, não é verdade? E depois, na hora que estiver cansado, faz uma cavalgada, na verdade sempre tem um passeio a cavalo. Você vai ter muitos animais selvagens, né? E alguns outros de fazenda para você conhecer. Então aproveita bastante e ao máximo cada um desses locais que você visitar. E aproveitando, né, como nós falamos aí um pouquinho da história, lá na Fazenda Capoava eles têm um centro de memórias fantástico, com pedacinhos da nossa história para você conhecer. Então, olha, falei lá que tinham 36 fazendas aproximadamente no roteiro das fazendas e que algumas são abertas ao turismo. E agora vamos falar um pouquinho das que são abertas para os eventos, né? Então elas continuam e permanecem com a mesma estrutura, porém hoje elas são focadas em eventos e não tanto no turismo, ou turismo de eventos, né? Pode citar algumas? Exatamente, como você falou, turismo de eventos, né? Tem várias formas de turismo e aqui na nossa cidade tem algumas fazendas, né? Tá muito na moda, o pessoal gosta de casar no campo, olha só que interessante, ou fazer outros tipos de eventos também. E nós temos fazendas com uma excelente estrutura que atendem em muito esse tipo de evento, como por exemplo, a Fazenda Vassoural, a Fazenda Embaúva, por exemplo, também a Fazenda das Pedras, né, que tem estrutura de camping, mas também tem uma estrutura ótima para fazer eventos. Então são fazendas que atendem muito. Fazenda Paraíso também faz eventos. Então se você não é para visitação, não é para passeio, precisa de um local para eventos, vem e tu tem tudo e mais um pouco do que você precisa. Inclusive para eventos, se precisar, é só entrar em contato comigo daí, que a gente dá um jeito aí de te atender, tá bom? Então, tamanha a riqueza, né, gente, aí das nossas fazendas, da nossa história, né? Tamanha a importância, acho que se vocês vêm acompanhando aí ao longo dos vídeos que nós estamos produzindo aqui para falar da cidade de Itu, a gente preferiu fazer nessa roupagem de bater um papo, claro, que a gente quer que vocês venham conhecer essas fazendas e achamos muito importante. Então, Felipe citou aí várias, né, fazendas que passaram pela cana, o açúcar, depois a época econômica do café, né, enfim. Itu, os grandes barões de café estavam aqui em Itu. Tamanha era a proximidade à cidade de São Paulo, que o Colégio São Luís, por exemplo, ele inicia aqui em Itu e ele era um colégio para os meninos, para os filhos dos barões dos cafés que estavam aqui em Itu. Com a migração para São Paulo, mais precisamente a Avenida Paulista, os grandes casarões aí nas épocas remotas, o Colégio São Luís sai de Itu e vai para a Avenida Paulista, onde ele está até hoje. Hoje nós temos acho que 3 casarões, comenta aqui embaixo se eu estiver errada, se tiver mais casarões históricos ainda na Avenida Paulista e que ainda são daquela época, né? Porque lógico, hoje está tudo muito mais moderno, hoje é um centro econômico financeiro muito grande da cidade de São Paulo. Mas entendam a importância que Itu teve para o Brasil, né? Para o mundo, porque nós exportávamos café, também fazendo link com a Bolsa do Café em Santos, que é onde também era uma maneira de se escoar o café, enfim. Entendam a importância que Itu tem para o Brasil
e para o mundo, não é? Felipe, eu quero te agradecer demais, demais mesmo. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. E assim que a gente puder, vamos em alguma fazenda aí mostrar para eles em loco? Com certeza, Bruna. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez, esse bate-papo gostoso com vocês. E vamos conhecer com certeza a fazenda em loco e tomar um cafezinho, né? Tomar um café. Felipe, quer deixar algum recado específico sobre a nossa vida de guia, sobre as fazendas? Enfim, fica à vontade, o microfone é seu. Gente, vem conhecer a nossa cidade, vem conhecer o nosso trabalho. Vocês vão sentir que o passeio vai ser totalmente diferente. Não vai ser só aquela passada por uma cidade pequena do interior paulista, não. Vai ser uma experiência totalmente diferente. Tá? Você vai sentir que o seu dia realmente valeu a pena e naquela hora de ir embora você vai sentir, nossa, mas já passou, já é hora de ir embora, queria ficar um pouco mais. É muito gratificante. Vem conhecer. E assim como o Felipe, temos outros guias de turismo esperando você na Associação Ituana de Guias de Turismo. É só entrar em contato com a gente e os contatos estão aqui na descrição. E você já deixou o seu like? Porque esse bate-papo merece muitos e muitos likes. E se você também não é inscrito no canal, é rápido, fácil, baratinho e ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com amigos ou com aquela escola que está querendo vir para cá ou com as famílias que estão querendo vir para cá conhecer a cidade. A gente agradece demais que você ficou com a gente até agora. Não esquece que a gente tem vídeo novo toda semana, de segunda e quinta-feira às 19 horas. Não esquece também que aqui a gente faz conteúdo de viagens reais para as pessoas reais. Um beijo, até o próximo vídeo e vem viajar comigo. Órdia do Limoeiro, tal, nós temos uma outra fazenda super importante para a cidade que foi o cachorro Animais, fazenda. Deixei minha marca aqui.